Olá, voltamos! Você aí, eu aqui, mas não separados. Você tem todos os nossos contatos, tem meu e-mail, professoralucianamedeiros@gmail.com, tem meu Face, Luzinha Medeiros, não é? Tem também os canais, não é, de comunicação aqui, direto com o LAC, através do qual você pode mandar sua dúvida. A gente está aqui sempre disponível para você, tá certo? Você que está aí no Pará, melhor lugar o quê? Melhor lugar não há. O mundo inteiro para te ver, menina. Cidade Morena, não é? Mestre Pinduca e tantos outros, tanta gente boa aí do Pará, tá certo? Amo, mas eu amo de paixão essa terra. Vocês não sabem o quanto eu amo o Pará. Pois bem, no final do bloco passado, nós iríamos iniciar as competências, não é, do Conselho da Administração. Poxa, Luzinha, competência. Lê 15 vezes. O que, Luzinha? Lê 15 vezes. Infelizmente, nessa parte de competência, ela cai, a prova troca uma palavra com outra, tá certo? E é necessário que você tenha essa disciplina, a disciplina da leitura. A leitura é, o alimento do cérebro. Minha mãe me dizia isso a vida, me disse isso toda uma vida. É através da leitura que você vai ali habituando, né, o seu cérebro, você vai ter, assim, aumentar o seu processo cognitivo. Então, leitura, infelizmente aqui nessa parte de competência, porque a prova vai o quê? Vai trocar uma palavra ou outra e a gente não pode errar, tá certo? Competências do Conselho de Administração. Fixar as orientações gerais das atividades da empresa. Examinar, aprovar a proposta, por proposta do presidente, políticas gerais e programas de curto, médio e longo prazo. Isso tudo, não é? Essas orientações das atividades, não é? Isso tudo em harmonia com a política da educação, sempre, porque nós temos vínculo, não é? Supervisão ministerial do Ministério da Educação, com a política de saúde, uma vez que nossas atividades estão todas inseridas no âmbito integral e exclusivamente no âmbito do SUS, e também com a política econômico-financeira do governo federal. Não é à toa que nós temos um representante do Ministério do Planejamento e Orçamento, não é, aqui no nosso Conselho de Administração. É o Conselho quem aprova o regimento interno da EBSER. É o Conselho de Administração quem aprova o regimento interno, objeto das próximas aulas, que também vai cair, foi também objeto aí do seu edital. Quem aprova esse regimento é o Conselho de Administração. E esse regimento deverá conter, dentre outras coisas, que nós vamos nos aprofundar, a estrutura básica da empresa, os níveis de alçada decisória da diretoria, da presidência, não é? Para fins de aprovação de operações, etc. Compete também ao Conselho de Administração aprovar o orçamento, o programa de investimento, acompanhar essa execução, esse investimento, esse orçamento, né? Essa programação orçamentária, aprovar os contratos que a EBSER firma, né? De prestação de serviços, apreciar os relatórios de auditoria, a fim de que esses indicadores, né, os indicadores de desempenho estejam em consonância com a própria instituição, né, apreciar os relatórios anuais de auditoria, as informações sobre os resultados da ação da empresa, bem como sobre os principais projetos apoiados pela EBSER. Além do que, é o Conselho de Administração quem autoriza a contratação de auditores independentes, porque nós temos um conselho fiscal. Mas, caso necessário seja, haverá também uma espécie de controle. Um controle, não é? Independente, mas isso será feito através da contratação de outros auditores. Afinal de contas, temos um conselho, sim, um conselho fiscal. Mas, na eventual necessidade de uma auditoria, poderá haver, assim, a contratação de auditores independentes, e essa contratação deve ser previamente autorizada por quem? Pelo Conselho de Administração.
Além do que, o Conselho de Administração opina e submete à aprovação do ministro da Fazenda, por intermédio do ministro da Educação. Não entendi, Luzinha, preste atenção. Olhe bem. Será o Conselho de Administração o competente para opinar e submeter propostas, relatórios, etc., opinar e submeter à aprovação do ministro da Fazenda por intermédio do ministro da Educação. Ou seja, relatório de administração e demonstrações contábeis, proposta de destinação de lucros, proposta de criação de subsidiárias e proposta de dissolução, cisão, fusão e incorporação que envolva a EBSER, essas matérias aqui, elas devem estar submetidas à opinião do Conselho de Administração e, caso esse Conselho assim admita, irá submeter essas deliberações acerca dessas matérias à aprovação do ministro da Fazenda, mas isso será feito por intermédio do ministro da Educação. Então, essas matérias aqui são mandadas para o ministro da Educação, que, por sua vez, encaminha ao ministro da Fazenda para que ele, o quê? Aprove essas matérias. Então, observe que são matérias relacionadas com a questão financeira. Destinação de lucros, criação de subsidiárias, dissolução, cisão, fusão da empresa, incorporação, enfim, que envolvam a própria EBSER, e o relatório da administração no que tange também às demonstrações contábeis. O ministro da Fazenda, deve ali estar observando essas propostas aqui, essas matérias aqui, essas deliberações, serão submetidas à opinião do Conselho da Administração, que, por sua vez, deverá submetê-las à aprovação do ministro da Fazenda por intermédio do ministro da Educação. Me fiz entender? Olha só, matérias relativas a relatório da administração, demonstrações contábeis, proposta de destinação dos lucros ou resultados, criação de subsidiárias, matérias relativas à fusão, cisão, dissolução da empresa, devem ser submetidas à opinião do Conselho de Administração, porque compete a eles opinar e submeter essas matérias, essas deliberações, à aprovação do ministro da Fazenda, por intermédio do ministro da Educação, que é com quem, o Ministério aqui da Educação, que é com quem nós temos um vínculo finalístico, uma supervisão ministerial, conforme estudamos em todos os nossos encontros passados. Tá certo? Tranquilos até aqui? Compete também ao Conselho de Administração deliberar sobre a alteração do capital social, do estatuto, alteração do capital social e do estatuto da própria EBSER, afinal de contas é ele quem aprova. Deliberar mediante proposta da diretoria executiva sobre licitação, regulamento de pessoal, quadro de pessoal, plano de salários. Por isso que aqui, nessas reuniões relativas a salários, benefícios e vantagens, lembre-se, o representante dos empregados não participa. Por quê? Porque é o Conselho da Administração quem deve deliberar sobre essas matérias. Matérias que eles vão deliberar mediante proposta de quem? Da diretoria executiva, que é o outro órgão que nós vamos estudar. Então, regulamento de licitação e pessoal, licitação, que nós vimos no encontro passado, procedimento através do qual a administração escolhe a melhor proposta, a proposta que melhor se adequa aos seus interesses, então, submetida a quem? Ao Conselho de Administração. Compete ao Conselho de Administração deliberar, mediante proposta da diretoria executiva, sobre regulamento de licitação, regulamento de pessoal, quadro de pessoal, plano de salários e benefícios, regime disciplinar, incluindo regime disciplinar no que tange ao regulamento de pessoal. Também cabe ao Conselho de Administração autorizar a aquisição, alienação, venda,
operação de bens imóveis, valores mobiliários, autorizar a contratação de empréstimos. Isso tudo vai impactar na vida financeira da nossa empresa. Também cabe ao Conselho de Administração designar e destituir o titular da auditoria interna, tá certo? Isso, obviamente, após, né, a aprovação da Controladoria Geral da União. O Conselho de Administração, ele se reúne e essas reuniões podem ser ordinárias ou extraordinárias. Ordinária, mensalmente. Todo mês haverá uma reunião ordinária do Conselho de Administração, né? Mediante convocação do presidente, a seu critério, sempre, né? Ou solicitação de pelo menos 4 membros do Conselho de Administração. 4 membros do seu conselho, tá certo? Do Conselho de Administração. Essas deliberações serão tomadas por, né, maioria simples, desde que esteja presente a maioria absoluta dos seus membros. Então, para deliberar, é preciso que a maioria absoluta dos membros esteja presente, e as votações serão tomadas por maioria simples dos votos daqueles presentes. Tá certo? Então, deliberação precisa da maioria absoluta do conselho, precisa da maioria absoluta do conselho, e a votação, maioria simples daqueles que estão presentes. Ao presidente do conselho cabe, além do voto ordinário, já que ele faz parte do conselho de administração, não é? Cabe, além do seu voto ordinário, o voto de Minerva, digamos assim, o voto de qualidade, o voto que vai desempatar. Em caso de empate, quem desempata é o quê? É o presidente. É o voto chamado voto de qualidade, tá certo? Recapitulando, Conselho de Administração, 9 membros, não é? Aqui, um do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um representante dos empregados, um da Andifes, o presidente, né, da EBSER, o ministro, 2 indicados pelo Ministério da Saúde e 3 indicados pelo Ministério da Educação, tá certo? De novo, 9 membros, todos nomeados pelo Ministro da Educação. Um indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um representante dos empregados, um representante da Andif, sendo o reitor ou o diretor do hospital universitário, o presidente, agora, uma escolha do Ministério da Saúde, sendo dois indicados pelo Ministério da Saúde e 3 indicados pelo Ministério da Educação. É aquele 3, 2, 1, 1, 1, né? 3 do Ministério da Educação, 2 do Ministério da Saúde, 1 do Ministério do Planejamento, Gestão, Orçamento, 1 da Andifes, 1 representante dos empregados e o presidente. Tá certo, pessoal? De novo, 9 membros, MPOG, empregados, Andifes, presidente, 2 do Ministério da Saúde e 2 representantes aí, 2 indicados pelo Ministério da Educação. Indicação, 9 membros, todos nomeados pelo Ministro da Educação. A gestão do Conselho de Administração, 2 anos, permitida uma recondução. A investidura se dará através, né, da assinatura no livro de termo de posse. As reuniões são mensais, as reuniões ordinárias. A extraordinária você viu também, né, a critério do presidente, né, ou 4 membros. A remuneração são 10% dos diretores, da remuneração média dos diretores, incluído o reembolso com despesas, etc. E as deliberações são tomadas com a presença da maioria absoluta e as votações através da maioria simples, ok? Essa diretoria executiva, Luciana, Conselho de Administração já foi, e agora a diretoria executiva, outro órgão da nossa EBSER. A diretoria executiva é composta pelo presidente e até 6 diretores. Então, no máximo, 7 membros compõem a diretoria executiva. Neste caso da diretoria executiva, no caso da diretoria executiva, os membros são nomeados pelo presidente da República e todos são indicados pelo ministro da Educação. Ok? Tranquilos até aqui? Diretoria executiva, quem nomeia?
presidente da República. Quem indica? Quem indica? O ministro da Educação. O presidente e os diretores, nesse caso, da diretoria executiva, serão brasileiros, nomeados entre brasileiros, que devem satisfazer alguns requisitos básicos, conforme o Estatuto pediu. Os requisitos são notórios conhecimentos na área de gestão, porque são diretores, não é? É a assessoria, né? São os diretores aqui. Notórios conhecimentos na área de gestão e atenção hospitalar. É o mínimo que deve se cobrar, se pedir de uma pessoa que vai compor uma diretoria executiva de uma empresa que presta exatamente serviços, né, gratuitos, serviços hospitalares, assistência, né, médico, hospitalar, ambulatorial, comunidade, né, e mais de 10 anos de exercício de função ou efetiva atividade profissional. E essa atividade profissional, obviamente, que exija, né, os conhecimentos aqui que nós pedimos, que o decreto exige no inciso 1º, que é o quê? A área de gestão, conhecimentos na área de gestão, na área de atenção hospitalar, na área de atenção hospitalar e ensino na área de saúde. Tá certo, pessoal? Vamos recapitular aqui. Então, diretoria executiva composta pelo presidente, tem até 6 diretores, todos indicados por quem? Indicados por quem? Pelo ministro da Educação, sendo nomeados por quem? Pelo presidente da República. Todos eles devem ter idoneidade moral, não é? Reputação ilibada e notórios conhecimentos na área de gestão e atenção hospitalar, na área do ensino, né? Do ensino relacionado à área de saúde. Tá certo? Além disso, devem ter mais de 10 anos de exercício na função, não é? Ou com uma atividade profissional que exija esses conhecimentos. Conhecimentos da área de gestão, administração, não é? Administração hospitalar, não é? Ensino de saúde, ou na área de ensino, e na área de ensino da saúde. E as competências? As competências da nossa diretoria executiva também, né, também são objeto de prova. Compete à diretoria executiva administrar e dirigir os bens da empresa, não é? Compete à diretoria propor e implementar linhas orientadoras, não é, da ação da nossa empresa. Compete à diretoria executiva apreciar e submeter ao conselho de administração o orçamento, o programa de investimentos da nossa empresa. Compete também à diretoria executiva autorizar a aquisição, alienação, oneração de bens móveis, imóveis, tá certo? Valores mobiliários, não é? Analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração proposta de aquisição, alienação, oneração de bens imóveis, dos bens móveis, né? Valores mobiliários, ações, estabelecer normas e delegar poderes no âmbito de sua competência sempre, elaborar as demonstrações financeiras, compete à diretoria executiva também, né, de encerramento de exercício, o exercício social, né, autorizar a realização de acordos, convênios, conforme nós vimos nas aulas, no encontro passado, a gente pode firmar acordo e convênio com pessoa jurídica, pessoa, né, inclusive, né, no âmbito internacional, né, e pronunciar-se sobre todas as matérias que serão submetidas ao Conselho de Administração. Por quê? Porque os diretores, eles auxiliam o presidente na direção, na coordenação das atividades da nossa empresa, exerce tarefas, né? Eles podem exercer tarefas de coordenação que lhes forem confiadas pelo presidente, que lhe forem delegadas pelo presidente. Aos diretores executivos competem. O quê? Compete auxiliar o presidente na direção, coordenação das atividades da empresa, exercer as tarefas de coordenação que lhes forem atribuídas em regimento ou delegadas pelo próprio presidente. Tá certo? Além disso, obviamente, a diretoria executiva também faz suas reuniões. Sua reunião ordinária, diferente, né, do nosso conselho de administração, que era mensal. Aqui, a nossa reunião ordinária é uma vez por semana. Ocorrerá uma vez por semana,
tá certo? E extraordinariamente sempre que for convocada pelo presidente da EBSER. A diretoria executiva também vai deliberar com a presença da maioria dos seus membros. Cuidado, porque lá era a maioria absoluta, sendo as deliberações tomadas pela maioria dos votos dos presentes e serão registradas em atas, tá certo? Na ata daquela reunião. Cuidado com a deliberação do Conselho de Administração e com a diretoria. Eles vão trocar. Lá era a maioria absoluta e a votação pela maioria simples. Aqui a deliberação é com a presença da maioria de seus membros e as deliberações da maioria dos votos ali dos presentes, tá certo? Também caberá ao presidente o voto ordinário mais o voto de qualidade. O presidente poderá vetar, nesse caso, as deliberações, desde que as deliberações da diretoria, desde que, submeta esse veto ao Conselho de Administração. O presidente poderá vetar as deliberações da diretoria, submetendo-as, neste caso, ao Conselho de Administração. Ao Conselho de Administração. Tranquilos até aqui? Muito bem. Competência do presidente da nossa empresa. Compete ao presidente representar a EBSER em juízo ou fora dele, ou seja, judicial ou extrajudicialmente. Anote aí, judicial ou extrajudicialmente, podendo delegar essa função, obviamente, essa atribuição, obviamente, a algum mandatário, a algum procurador, caso ele não possa. Então, representar a EBSER em juízo ou fora dele, podendo delegar essa atribuição em casos específicos em nome da entidade, constituir mandatário ou procuradores. Então, delegar essa atribuição. É ele quem convoca, nós vimos, quem convoca as reuniões da diretoria, nós vimos isso. Ele também coordena o trabalho das unidades da EBSER. Obviamente que são muitas unidades, então ele também pode delegar essa competência executiva, decisória, distribuir isso entre os diretores. Afinal de contas, ele é um só e existem as diretorias exatamente para auxiliar este presidente, tá certo? Além disso, é o presidente quem vai editar normas necessárias para o funcionamento da nossa empresa, tá certo? Dos órgãos e serviços da nossa empresa, de acordo com suas organizações, com a organização interna e respectiva distribuição de competências estabelecidas pelas diretorias, pela diretoria, que você vai estar ali, editando aquela norma, beleza? Admitir, promover, punir, dispensar, praticar outros atos compreendidos na administração de pessoal. É ele quem preside a empresa. Logo, quem vai demitir, quem vai punir, em regra, é o presidente, tá certo? Da EBSER. Lógico, de acordo com as normas disciplinares, Normas, leis aprovadas pela diretoria, também podendo delegar esta atribuição. Além disso, é o presidente quem vai designar substituto para os membros da diretoria, se é ele quem indica. Então, ele também vai designar os membros da sua diretoria em seus impedimentos temporários que não possam ser atendidos mediante redistribuição de tarefas. Então, no caso de um impedimento, é o presidente quem vai designar aquele que vai substituir, tá certo? No caso de impedimento temporário, tá ali, impedimento temporário, é ele quem vai designar o substituto de quem? Da diretoria, tá certo? Além disso, muito importante, quem apresenta ao Conselho de Administração o relatório das atividades da EBSER é o presidente. Este relatório deve ser apresentado trimestralmente. Cuidado com esse trimestralmente, porque também a prova vai colocar semestralmente, anualmente. Então, o relatório de atividades da EBSER deve ser apresentado ao Conselho de Administração, que é o órgão superior, por quem? Pelo presidente, de forma trimestral. Tá certo? Tranquilos? Até aqui tá tudo tranquilo? Muito bem. Luzinha, e o Conselho Fiscal? Já passamos aqui pelo Conselho de Administração, já passamos pela diretoria. E o Conselho Fiscal? Passamos agora, Estávamos estudando a competência do presidente, não foi?
ok? E agora o Conselho Fiscal, bem tranquilo. O Conselho Fiscal também é um órgão permanente. O Conselho Fiscal é um órgão permanente composto de 3 membros e seus respectivos suplentes. Os membros estão aqui. Um vai ser indicação do ministro da Educação, que é o presidente do Conselho Fiscal sempre, porque a EBSER está vinculada ao Ministério da Educação. Um pelo ministro da Saúde, em virtude da própria atividade que a EBSER realiza, e outro indicado pelo ministro da Fazenda, que é o representante, né, do Tesouro Nacional. Esse vai ser o representante do Tesouro Nacional, do dinheiro público que é investido na nossa EBSER. Afinal de contas, o capital ali é 100% público. Essa investidura desses membros que compõem o Conselho Fiscal far-se-á também em registro de ata. Quando, Luzinha? Na primeira reunião que participarem. Então, a investidura, diferente lá do Conselho de Administração, da publicação da nomeação, aqui, na primeira reunião, no registro de ata, aqui estará a investidura. A investidura dos membros do Conselho Fiscal dar-se-á através de registro na ata da primeira reunião de que participarem. Esse mandato é de 2 anos, não é? Contados a partir da publicação da nomeação, podendo ser reconduzido por igual período. Então, investidura, registro de ata, depois publica, o mandato será de 2 anos, né? A partir da data da publicação do ato da nomeação. Os honorários aqui também são mensais e correspondem a 10% da remuneração média mensal dos diretores, sendo que o reembolso também das despesas é, né, obrigatório, no caso de um desses conselheiros ter que se deslocar para realizar uma atividade inerente aos fins, né, da própria EBSER, ok? Tranquilos? Qual é a competência? A competência do Conselho Fiscal é muito tranquila, não tem muita coisa não. Ele tem que fiscalizar. Fiscalizar atos dos administradores, opinar sobre o relatório anual da administração, demonstração financeira, né? Opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento, orçamentos, né, de capital, transformação, incorporação, denunciar os erros, né? Os erros, crimes que eventualmente eles possam descobrir, sugerir as providências a serem tomadas, não é? Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete. Aqui é um conselho fiscal. Eu tô aqui, analisando, fiscalizando a aplicação regular do dinheiro público. Então, analisar pelo menos trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras, acompanhar a execução patrimonial, financeira orçamentária, não é? Podendo examinar livros e quaisquer documentos que o Conselho Fiscal, ache necessário. Lógico que esse conselho também deve se reunir. Existe a reunião ordinária a cada mês e extraordinária, sempre que convocado pelo seu presidente do conselho. Em caso de renúncia, falecimento, etc., os membros do Conselho Fiscal serão substituídos pelos suplentes, até a nomeação de um novo membro, conforme, né, já estudamos também em outros órgãos, tá certo? Aqui é um Conselho Fiscal, você tem os suplentes e eles vão substituir até a nomeação de um novo membro. Claro que o cargo pode ficar vago. Morte, renúncia, destituição, são hipóteses de vacância do cargo, tá certo? Obviamente que essas coisas podem eventualmente acontecer, ninguém está escapo de morrer, por exemplo, né? E acontecendo isso, né, haverá vacância do cargo de conselheiro, tá certo? Fora isso, caso ele falte também injustificadamente em 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas, no prazo de 1 ano, haverá vacância do cargo de conselheiro. Salvo motivo de força maior, caso fortuito, foi abduzido, Ave Maria, então, foi abduzido, então, obviamente, ele está justificado, foi abduzido, não pude participar da reunião, aí ele justifique aí a sua falta, tá certo? A diretoria, já que eu estou diante de um conselho fiscal, a diretoria e o conselho de administração, que é o órgão de deliberação superior, obviamente são obrigadas, elas são obrigadas sim,
a disponibilizar para o Conselho Fiscal cópia das atas de reunião. E essas cópias dessas atas das reuniões devem ser entregues ao Conselho Fiscal dentro de 10 dias depois da reunião, de realizada a reunião. Além disso, cópia de balancete, demais demonstrações financeiras, orçamentárias, contábeis, etc., elaboradas periodicamente. E isso, olha aqui, cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente, bem como os relatórios de execução de orçamento, de 15 dias da sua elaboração. Dentro de 15 dias da sua elaboração. Então, essas cópias desses balancetes, eles foram realizados, eles foram aí feitos, essas demonstrações. Depois de feitos, dentro de 15 dias, olha aqui, 15 dias haverá o Conselho de Administração o Conselho de Administração e a diretoria deve obrigatoriamente demonstrar essas cópias desses balancetes ao Conselho Fiscal. Tranquilos aqui, pessoal? Tá tranquilo? 10 dias, cópia das atas, 15 dias, cópia dos balancetes e demais demonstrações financeiras. Finalmente, para terminar o nosso encontro, nós vamos falar sobre o Conselho Consultivo, órgão de consulta, órgão permanente da EBSER, cuja finalidade é consulta, controle social, porque aqui haverá a participação dos membros da sociedade civil. Então, aqui é um órgão de consulta, um órgão de controle social, um órgão de apoio. De apoio a quem? À diretoria executiva e a quem? Ao Conselho de Administração. A composição aqui é o presidente da EBSER, que preside o Conselho Consultivo, 2 representantes sempre de quem? Do Ministério da Educação, um representante do Ministério da Saúde, um representante dos usuários dos serviços de saúde. A própria pergunta: em qual dos órgãos haverá a participação dos usuários dos serviços de saúde? Haverá participação no Conselho Consultivo. E esse representante dos usuários dos serviços de saúde, esse representante aqui será indicado pelo Conselho Nacional de Saúde. Haverá também um representante dos residentes, Aqui um representante dos residentes, indicado pelo conjunto das entidades representativas, um reitor, diretor do hospital universitário, indicado pela Andifes, um representante dos trabalhadores. Aqui é um órgão de conselho, um órgão de apoio, um órgão de consulta, da EBSER. É onde há a participação dos membros, da sociedade, dos usuários do serviço de saúde. Por isso, um órgão de controle, um órgão aqui, de controle social. Por isso, um órgão de controle social. Tranquilos? Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bienalmente, a cada 2 anos, pelos respectivos órgãos, vimos aqui, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, o representante dos usuários de saúde, que é indicado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, esses membros do Conselho Consultivo serão indicados bienalmente, pelos respectivos órgãos e entidades designados pelo Ministro da Educação, sendo sua investidura feita mediante registro em ata da primeira reunião de que participarem. Essa representatividade civil, ela não é remunerada. É uma função relevante. A atuação dos membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função o quê? Relevante. Assegurado o reembolso das despesas, que eventualmente com locomoção e estado necessária para desempenhar, necessárias para desempenhar suas funções. Aí tudo bem, um reembolso tudo bem, da despesa realizada. Mas remuneração para compor o Conselho Consultivo não há. Conselho Consultivo, órgão de apoio ao Conselho de Administração e Diretoria, órgão de controle social, participação do membro, de um representante do usuário do serviço de saúde, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
O nosso Conselho Consultivo, assim como todos os órgãos, né, estruturantes, né, da nossa EBSER, também tem suas competências. Eles opinam, né, os conselheiros opinam, né, sobre as linhas gerais de políticas, diretrizes estratégicas da EBSER. Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre essas linhas, não é? Orientando o Conselho de Administração, a diretoria executiva, conforme nós falamos, no cumprimento de suas atribuições. Propõe linhas gerais, ações, programas, estudos, projetos, formas de atuação e outras medidas, a fim de que a EBSER atinja os seus objetivos. Quais são os objetivos? A prestação do serviço gratuito de saúde à comunidade e o apoio, ensino, pesquisa e extensão, às instituições federais de ensino superior. Além do que, compete ao Conselho Consultivo acompanhar, avaliar periodicamente o desempenho da EBSER, assistir, da assistência à diretoria, ao Conselho de Administração em suas funções, conforme nós já vimos. É até uma repetição, sobretudo na formulação, implementação e avaliação das estratégias de ação. As reuniões do Conselho Consultivo também acontecem de forma ordinária, pelo menos uma vez por ano, e de forma extraordinária, quando for convocado pelo presidente ou também através da solicitação do Conselho de Administração ou a pedido de 1/3 de seus membros. 1/3 de seus membros. Então, o Conselho Consultivo se reúne também. Conselho Consultivo reunir-se-á de forma ordinária, pelo menos uma vez por ano, né? E de forma extraordinária, a pedido, não é, do presidente, convocado pelo presidente, por sua iniciativa, né? Ou por solicitação do Conselho de Administração, órgão superior, ou ainda por 1/3 dos seus membros. Pessoal, até a próxima aula. Fiquem aí, não é, com as nossas observações, né? Força, foco, disciplina, fé, não é? Que você chega lá. Só não passa quem desiste, não é? Isso aí é antigo, só não passa quem desiste. E é verdade, né? Você vai lá, ficar em casa, sentadinho, nem vai fazer a prova, como é que você vai passar? Então, só não passa quem desiste. Tá certo, pessoal? Eu costumo dizer que o estudo, o estudante ele é um profissional e deveria ser um dos mais bem remunerados. E o é. Você sabia? Quando você estuda, você aumenta o seu processo de cognição. Tá certo? Então, fiquem por aqui. Vou ficar por aqui por hoje, nesse encontro, mas estou sempre à sua disposição. Eu sou Luciana, né? Alguns me chamam de Luzinha, pode chamar de Luzinha, professora, do que você quiser. Estou à disposição nos nossos canais de comunicação, através do meu e-mail, professora Luciana Medeiros, e através do Face, Luzinha Medeiros, tá certo? Um grande beijo, né? E foco! Fui!